abençoe. Graças a Deus. Muito obrigado a todos que já estão aqui. E como é bom esses minutos de oração. E pode ter certeza, irmãos, esses minutos de oração serão um plantio que virará provisão. Amém? Vamos iniciar então a nossa debate. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Senhor, por cada vida que está aqui nessa noite. Senhor, estamos aqui para mais uma vez meditarmos a tua palavra. Senhor, abre as nossas mentes, nos dá, Senhor, entendimento, revela-nos a tua vontade e que tudo seja para a glória do teu nome, em que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Amém. Pode se acertar. Pega a sua Bíblia, o manual da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. E nós vamos hoje caminhando para o término. 12ª lição, o Espírito humano e o Espírito de Deus. Falaremos hoje sobre a influência, o relacionamento do Espírito de Deus ao relacionamento do Espírito do homem. Então, vamos meditar na palavra do Senhor Deus, o Espírito humano e o Espírito de Deus. Romanos, você tem a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Romanos capítulo 8, que é o texto áureo. Romanos 8, versículo de número 16. Pessoal da mídia, hoje vem beijo, glória. Mas sim, vocês agora fazem aqueles slide que vocês sabem fazer, tá bom? Romanos 8, 16 diz assim: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A verdade prática, o que nós hoje na prática iremos, e hoje a lição, irmãos, é muito interessante. Além do seu testemunho em nosso Espírito, o Espírito Santo, é isso que nós vamos entender, ele age no íntimo do nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Vamos então para os livros, para os textos que nós explanaremos aqui hoje. Texto, Romanos, aí eu peço para você me ajudar, ok? Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo de número 16. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 16, e só que eu chamo de amém. Bora. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 15. Porque não recebeis o Espírito de escravidão, para outra vez ficar de Deus, mas recebeis o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Vou ler para os irmãos. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito, olha que interessante, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto de Deus. Agora vamos para Gálatas, capítulo de número 5, o 22 ao 23. Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. Amém? Queridos, então hoje nós vamos estudar e hoje nós vamos abranger algo que para nós aqui entendemos o quão importante é saber discernir de forma espiritual e ter essa comunhão com o Espírito de Deus. Vamos estudar então o despertar da consciência, a fé, o ensino da verdade, a intercessão, a edificação por meio de orar em línguas estranhas e o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo atua nessa consciência despertada, na fé, o ensino da verdade, no fruto, sobre a oração por meio de línguas, e é sobre isso que nós falaremos aqui hoje. Então, entendendo que o Espírito Santo, ele atua dentro desse âmbito que nós acabamos de falar, desses tópicos aqui, ele é essencial
para uma vida com Deus, espiritual, autêntica e frutífera. Então vamos lá, tópico 1.1, a obra inicial do Espírito, consciência e fé. Segundo João capítulo 16, versículo de número 8, o Espírito Santo, a obra, o início do manifestar, do mover do Espírito Santo, ele inicia na consciência. João 16, 8. E quando ele vier, quem vier? O Espírito Santo. Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a obra do Espírito Santo, ela se inicia na consciência. Lembrando que a consciência faz parte da alma. E a alma é a sede das emoções. A partir do momento que eu entendo que o Espírito Santo, ele atua na consciência, ele, através da fé e pela palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ele remove a incredulidade. O Espírito Santo, ele inicia a sua obra na consciência, de forma tal que me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ele me convence e ele remove, olha a importância, toda incredulidade e produz fé. Como a palavra diz, Romanos 10, 17. Vamos lá, o que está escrito em Romanos 10, 17? Eu acabei de citar aqui, mas é interessante vermos onde está. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Vocês podem ler? Vamos lá, 1, 2, 3. De sorte que a fé pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ora, se ele atua na minha consciência, vamos lá, vamos exemplificar aqui. A pessoa vem para um culto, ela está a primeira vez no culto. Aí tem todo o culto trabalhando, os irmãos cantando, tem oração. E aí o que acontece? Nesse interim, o Espírito Santo, ele vai trabalhando na mente. Ele vai convencendo a pessoa. A pessoa está ouvindo a palavra. Aí o que acontece? Aí no final do culto, geralmente é feito um apelo. Quem quer entregar a sua vida a Jesus? Aí a pessoa vem. Quem convenceu a pessoa, presta atenção nisso, não é o pastor, quem cantou, quem dirigiu. Óbvio que essas pessoas são instrumentos, mas quem convenceu foi aquilo que foi entoado, que foi cantado, que foi pregado, que foi ministrado. E aí o Espírito Santo convence. Ok. Aí o Espírito Santo convence, a pessoa vem, trabalhou na mente. Agora, através da fé que é produzida pelo Espírito Santo, a pessoa ouvindo a palavra, ela tem o Espírito Santo que vai alcançar aquela pessoa. Alcançar por dentro. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Ele alcança o coração e a alma, a saber se, olha agora, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. A pessoa, ela aceita a Cristo e ela entrega a sua vida, a fé vem, aí vem o Espírito Santo e começa a tirar tudo aquilo que é incredulidade, aquilo que não compactua com a palavra de Deus, e através disso ocorre uma palavrinha chamada regeneração. E o que é isso, pastor? Nada mais é do que um novo nascimento da água e do Espírito. João 3,5. O Espírito que estava morto na pessoa é vivificado. Efésios capítulo 2, versículo 1. Então o Espírito Santo, ele vai na consciência, porque o Espírito Santo, eu vou lá no final, mas você vai entender agora. O Espírito Santo, diferente de influências malignas, ele quando toma a consciência, quando ele chega na consciência da pessoa, a pessoa não fica inconsciente, ela não fica abobalhada, ela sabe o que está fazendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque
Quando o Espírito Santo, ele convence da justiça, a justiça do pecado e do juízo, e aquilo através da fé faz com que a pessoa, ela se conscientize do quê? Pô, eu estou fazendo isso, não é para fazer mais. Eu estou olhando isso aqui, não é para olhar mais. Eu estou fazendo isso. O Espírito que estava morto. E que Espírito é esse, pastor? É justamente o Espírito que precisa estar em contato, em ligação com Deus. O Espírito humano. É por isso que o homem, a mulher, o homem que não tem Deus, ele busca saciar essa sede e não encontra. E através do Espírito. E aí surge o que, pastor? 1 Coríntios 2, 14 e 15. O homem espiritual. O que é um homem espiritual? Com a mente renovada e guiado pelo Espírito. Então eu aceitei Jesus. Por quê? Alguém ministrou a palavra, vim no culto, a palavra de Deus entrou, o Espírito Santo trabalhou. Por isso que Zacarias diz, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Entrou, aí agora ele começa a tratar comigo. Então uma pessoa que ela é convencida, convertida pelo Espírito, não pelo homem, quem trata com ela é Deus. Não é na base da obrigatoriedade, forçando a barra. Às vezes a pessoa, ela vem fumando, bebendo, com roupas que não condiz, vem com comportamento dúbio, e aí nós precisamos, ai meu Deus, como que eu vou fazer? Aí eu tenho que tratar, eu tenho que... Não, prega a palavra, quem trabalha é o Espírito Santo. E aí, o que acontece, pastor? 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Agora, mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Ou seja, uma pessoa espiritual consegue discernir as coisas espirituais. Então é por isso que aqui eu preciso falar que a obra inicial do Espírito Santo se dando na consciência, eu não posso, de maneira nenhuma, quando alguém vem para a igreja, vem para a família de Deus, e ela agora talvez tem uma forma de conduzir aí no mundo, uma roupa diferente, um cabelo, uma calça, uma roupa, enfim, um jeito diferente. Eu jamais posso chegar nela e já, a partir de agora, você aceitou, vamos dar um exemplo, né? A pessoa aceitou Jesus na terça-feira, na quarta-feira eu mando uma lista para ela assim, a partir de hoje você não pode isso. O que eu vou fazer com a pessoa? O que eu preciso fazer? Orar por ela. E aí, explicar para ela o quê? Olha, é através do Espírito Santo. É por isso que quem não é espiritual não entende quando uma pessoa que aceitou Jesus, porque olha o que a Bíblia diz, o que é natural não discerne, mas o que é espiritual discerne. A pessoa aceitou Jesus, eu quero que você me explique isso, tá? Uma pessoa aceitou Jesus hoje, tem o passado todo estrambelhado, dá um mês, você olha para a pessoa e fala assim, não é a mesma pessoa, ela mudou radicalmente. Beleza? Okay. Aí vamos supor, duas pessoas aceitaram esse mesmo dia, um mês, a outra está, você fala, meu Deus, até a feição mudou, o cristão está firme, está um negócio. Aí tem aquela que está há um ano. Onde está o problema? Aonde? Consciência. Onde está o problema? Ou ajuste? Ou oportunidade? Me ajuda? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a obra inicial é no ser humano, é na consciência, lembra da parábola que o semeador veio a semear? É o terreno. Se o terreno for fértil, se o terreno for receptivo à palavra, e aí, tudo tem um tempo. Eu não posso medir com a mesma medida, todos aqui, no sentido de propósito, de salvação, de regeneração. Tem uns que vão ser rápidos. Tem pessoas que fumaram, aceitou Jesus, depois que aceitou, a pessoa não fuma. Estou dando um exemplo. E tem pessoas que o processo é demorado. Aí começa o quê? Mas aquele foi, por que aquele não foi?
Aí eu preciso ter o quê? Discernimento espiritual. Opa, será que é a pessoa? Será que é uma situação? Por isso que nós temos que ter discernimento. Amém? Marcinha, você vai falar. E qual que é o papel da igreja nisso aí? É abraçar, orientar, falar para vir para baixo. Amém, irmão? Vamos embora. Pedagogia do Espírito, 1.2. A regeneração marca o início de uma nova vida espiritual. Ou seja, comunhão com o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E o que é gratuitamente dado por Deus? A salvação. A salvação é gratuita. Isso não vem de vós, isso vem de Deus. E é aí que o Espírito Santo exerce um papel pedagógico. Presta atenção nisso. A palavra pedagogia no seu original, na sua etimologia, para nós entendermos de forma que ampla, é como literalmente um professor pegasse na mão da criança e ensinasse ela a fazer tudo. Ó, senta, levanta, ó, faz o A, faz o B. O Espírito Santo, 1 Coríntios 2:13, está aí, ó. Mas aquele Consolador, ou Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. O que está escrito aí, irmão? Estou sozinho? Vos ensinará e vos fará. A pergunta é: naquela época, Jesus está falando para os discípulos e dizendo assim: quando ele vier, ele vai ensinar vocês e vos fará lembrar do que eu vos disse. É isso que Jesus disse. A pergunta é: se naquela época foi para os discípulos, para nós hoje, as palavras do Espírito Santo vai nos lembrar as palavras de Jesus. Amém? Mas como eu ouço as palavras de Jesus? Através da fé. A fé vem pelo ouvir e a palavra de. Por isso que uma vida convertida pelo Espírito de Deus, através da misericórdia do Senhor, ela começa a transformar a sua mente. Como? Meditando na palavra. Eu disse isso aqui provavelmente semana passada, não sei se foi no altar para alguém, mas existe uma frase dizendo o seguinte: quando eu li a palavra de Deus, eu encontrei vários erros, e esses erros eram em mim. Quando eu leio a palavra me convence, e através disso, olha a importância do Espírito, através disso eu tenho uma mente, deixo de ter uma mente carnal, influenciada pelos padrões. Por isso que uma pessoa espiritual, ela não se habitua com os padrões do mundo. Uma pessoa que é espiritual, ela é totalmente oposta às coisas do mundo. Tivemos aí, hoje é terça, teve ainda, esses 4 dias aí, eu achei algumas pessoas postando interessante essa frase: a minha felicidade não é somente 4 dias, a minha felicidade não é passageira, porque uma vida espiritual não vai se compactuar com coisas da carne. E aí nós vamos entrar lá em Colossenses capítulo 2, versículo número 8, porque uma pessoa espiritual, ela vai ser o quê? Olha aí, vamos ler, vamos ler que toda a igreja lê isso. Vamos lá, 1, 2 e 3. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. O
que Paulo está dizendo aí? Eu não posso ir pelos rudimentos. E aí ele fala o seguinte: por filosofias vãs. Sabe essa expressão? Vãs sutilezas? É aquela expressão assim, ó. Não tem nada a ver. Pode só um pouco. Não tem, ninguém está vendo. Por isso que uma pessoa espiritual, ela é contrária às coisas da carne. Vamos lá. A palavra aqui, o próximo slide tem a questão aqui de a palavra regeneração ou novo nascimento. Então, para que fique bem claro, regeneração é a transformação interior realizada pelo Espírito Santo que renova a mente e a vida da pessoa. Regeneração é a transformação de dentro para fora. Eu estou sendo regenerado. Uma pessoa espiritual, minha mente transformada, não se conforma com o mundo, como está Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo de número 2. É ampliando o conhecimento. É o próximo, eu acho que você só pulou aí. Pulou para frente, mais um para frente. Pá! Isso, é esse aí. Por isso que, quando nós entendemos a importância do Espírito Santo, é Ele que trabalha, é Ele que faz. Quer ver uma coisa? Efésios 4, 23 ao 24. Efésios 4, 23 ao 24. Olha que interessante. E vos renoveis do Espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e... irmãos, eu vou fazer um negócio aqui, não está lendo, né? Volta no 23. Vai para o 22. Isso é lindo. Vai para o 21. Vai para o 20. Não, vocês vão entender. Isso. Ó, pérola de Ebafe, só presta atenção. Mas, vamos na sequência, Jorge, me ajuda aí. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. O que não aprender? Bora, vai embora. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, ao estilo de vida passado, vós de quem? Que se corrompe pela... Presta atenção, primeira fase. Eu me despojei, eu me despi do velho homem. Por quê? O velho homem corrompe pela consciência do engano. Ó, primeira coisa, me despi. Segunda coisa, ó, agora, vai para 23. E vós o Espírito do vosso sentido. 24. E vós revistais do novo homem. Isso é lindo. Que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Lembra o que o Espírito Santo faz? Convence do juízo, do pecado, do juízo e da... Não é possível, acabei de falar aqui, Jesus. Vamos lá, Bíblia. João capítulo 16, versículo 8. Acabei de falar, irmão. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá. O que está escrito aí? Quando ele vier, conhecerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Volta lá agora onde nós estávamos. O homem se despiu do velho, ele despiu, e agora ele vai se vestir, se revestir de quê? Vamos lá, tá aí, vamos embora. Eu vou ajudar vocês aí. Efésios 4. E vos revistais do novo homem. Esse novo homem quem é? É aquele que foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que uma pessoa que é espiritual é igual uma lagarta. Depois que ela aceitou a Cristo e o Espírito habita nela, ela se transforma em uma linda borboleta. Por quê? Ela vive uma vida regenerada. E através disso, existe um novo relacionamento com Cristo. Presta atenção.
A regeneração espiritual não se dá do dia para a noite. A regeneração, ela é baseada em um relacionamento diário com Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Vamos para o ponto 4. Quando dedicamos, voz e luz, quando dedicamos tempo, fale comigo, tempo, para ouvir o Espírito, ele fala. Pastor, o Espírito de Deus fala. Efésios 1,17. Está escrito aí. Ele fala no nosso íntimo, trazendo sabedoria e revelação, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o quê? Espírito, sabedoria e revelação. Para que o Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, agora vos... E por que a gente quer pedir o carro, a casa? Dinheiro. Quem conhece a história de um homem? Vamos lá. Eu vou falar o nome do pai. Você vai falar o nome dele. O pai dele era Davi. O que aconteceu com ele? Deus olhou para ele e falou assim: pede o que você quiser. Bom, imagina se Deus chegasse para você e falasse assim: Deus chegasse para nós e falasse assim para você: pode falar, o que você falar vai acontecer. O que é sair da nossa boca? Oh Jesus, tem misericórdia. O que Salomão pede? Tanto é que Deus dá uma sabedoria para ele tamanha. Nós conhecemos que ele foi o homem mais sábio, escreveu mais de 3.000 cânticos. Ele colocaram uma vez duas mulheres na frente dele, duas mães, uma alegando que, olha que sabedoria, uma alegando que o filho era da outra, uma querendo encerrar, e a Bíblia diz que Salomão olhou e falou assim, então, ou melhor, uma queria ficar com a outra, e não sabia para quem dava, aí Salomão falou o quê? Pega a espada, corta a criança. A mãe verdadeira falou assim: não, eu prefiro minha criança viva, mas com outra do que ela morta. Salomão falou: então agora eu já sei quem é a mãe. Por quê? E aí o que Deus deu para ele? Sua sabedoria, riquezas. Por quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando uma pessoa ela dedica o seu tempo para ouvir o Espírito Santo, primeiro, sabedoria e revelação. Irmãos, nós estamos aqui no ensinamento, jovens, irmãs, mamães, papais. Creia, Deus ele tem poder através do Espírito Santo para te dar sabedoria e revelar o profundo e oculto da sua palavra. Peça. Eu sou exemplo vivo disso. O que ele faz também? Esclarece dúvidas, produzindo entendimento e paz, guiando os filhos de Deus. Romanos capítulo 8, 14. Vamos para Romanos capítulo 8, 14. Mas ganha tempo aqui que tem um assunto que eu preciso tratar com vocês. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. agora aqui vai chocar alguém, talvez quando for ouvir isso. Tem gente que fala assim: todos são filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Quem é filho de Deus? Então, eu sou filho de Deus. Você falar é uma coisa, a prática que vai responder esta pergunta. Se eu tenho uma vida que é determinada por uma prática de ouvir, de ter tempo para ouvir o Espírito Santo, aí sim, ou seja, é por meio desta iluminação, desse clareamento que nós vamos compreender a palavra, as verdades divinas, a esperança e as bênçãos que o Senhor tem. Então, o Espírito Santo, ele atua na consciência, tirando toda a incredulidade, fazendo com que eu entenda as coisas espirituais, discernindo as coisas espirituais, e eu possa, resumindo aqui, através da fé, ter a mente renovada,
ensinando, e Ele me guia. Presta atenção nisso. O Espírito Santo guia. Por isso que eu repito muito essa frase: não tome decisões precipitadas. Pastor, não sei o que fazer. Pare, ore e fala: Espírito Santo, eu não vou fazer nada enquanto o Senhor me guia. Mas pastor, é agora e agora. Não vou. O Espírito Santo me direciona, me guia. Pastor, mas está em cima da hora. Ele não chega nem atrasado, nem adiantado. Uma pessoa direcionada pelo Espírito de Deus é isso. Vamos lá. Até aqui tranquilo, irmãos? Vou continuar. 2. Testemunho, intercessão e edificação. O Espírito testifica ao Espírito. Romanos 8, ele vai destacar justamente esta atuação, que o Espírito humano entra em comunhão com o de Deus. E Paulo, Romanos capítulo 8, versículo número 16, diz assim: o Espírito, o mesmo Espírito, presta atenção que a letra está maiúscula, não é isso? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, letra minúscula, que somos filhos de Deus. Então presta atenção, pastor, como eu sei, eu sinto que sou filho de Deus. Por isso que uma pessoa espiritual que habita o Espírito de Deus, ela tem convicção e segurança em Cristo, compreendidas pelo quê? Pela fé. Se nós somos filhos, é porque dentro de nós habita o mesmo Espírito. Tanto é, olha que interessante, porque eu confesso que não existe coincidência, existe cristocência. Quem estava aqui vai lembrar agora. Tanto é que Paulo, e faz parte da lição, orava em Efésios 3,19. Para que Paulo orava, pastor? Ele orava para que todos os efésios conhecessem o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais de toda a plenitude, poder, graça. Por isso que uma pessoa espiritual, aprenda isso, uma pessoa espiritual, você não precisa ficar falando muito, porque o Espírito Santo que está aqui e que está aí testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí agora a pergunta é essa: como reconhecer a voz do Espírito? Me perguntaram assim uma vez: pastor, mas o Espírito Santo fala? Do jeito que você está me ouvindo aqui, fala? Sim. Agora a pergunta é essa: como? Me ajuda, eu não estou sozinho aqui não, vai. Temor. Intimidade. Quer ver uma coisa? Se tua esposa, imagina assim, irmãs, se estiver lá no meio do centro de Santa Isabel, aí você vê da multidão, se o teu marido, ou teu filho, ou a tua filha, te chamar, mãe, você reconhece? Por quê? Por quê? A voz, mas é por causa de quê? A intimidade vem da onde? Hoje as pessoas, elas querem ter uma comunicação com o Espírito, mas não convivem, não buscam, não falam com Ele, não têm intimidade com Ele. Eu escutei um pastor, e esse pastor admira muito ele, que ele falou que tem pessoas que têm um nível de intimidade tão grande, que em vez de terminar a oração com o amém, amém, ele termina assim: um beijo. Intimidade. E se alguém orar assim, hein? Que é isso? Intimidade. Hoje nós temos que ter a convicção, e isso é compreendido pela fé.
E através disso, olha que privilégio que nós temos, e por isso que na lição passada, repassada na verdade, nós falamos que o Espírito é o âmago do corpo, do ser humano. Porque através do Espírito nós temos a oportunidade de ter comunhão com Deus. E Ele está presente entre nós. E se Ele está presente entre nós, irmãos, eu costumo dizer muito isso. E na verdade, olha o que diz o 2.2 aí. Paulo, ele fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós. E o que é interceder? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 2. Ele intercede. Romanos 8, 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito. E qual que é a lei do Espírito, pastor? Porque a lei dos homens é totalmente oposta à lei do Espírito. E qual que é a lei do Espírito? É a lei que solta cada homem, cada mulher. E essa lei só pode ser discernida, Mateuzinho, se eu tiver comunhão com Ele. Por exemplo, vou pegar você, meu futuro pastor. A sua mãe fala assim: filho, não faça isso. Você sabe que não é para fazer, sua mãe está ali, ok? Mas quando a sua mãe não tiver, e vier aquela intenção, vou fazer, ela não está ali, mas aquela palavra que ela deu está aqui, ó. Vocês entenderam? Porque aqui, com o pastor, com a pastora, entre nós, não faz, vai ficar. E eu costumo dizer que a questão é lá fora. Quando não tem pastor, quando não tem mãe, quando não tem pai, aula vai voltando as aulas. Muita gente vai falar: não pode, não pode. Não. A Bíblia diz, Efésios 3:20, ou coisa tremenda, que ele intercede, ou melhor, Romanos 8:27, ele intercede por nós. E é tremendo isso, porque é aquele que e sabe. Vamos lá, o que é examinar? O Espírito Santo vai lá no teu coração e examina ele. Porque tem dia, irmão, é ter sanguíssimo. E Tiago disse que nós não sabemos orar como convém. E tem dias que nós estamos assim, olha só. Senhor, eu quero desistir. Se eu não for, eu vou largar. Quer saber se eu vou. Ainda fala um negócio. Fala. Aí vai lá o Espírito Santo do coração. Deixa eu examinar esse coraçãozinho. Tá bravo hoje. Tá para ele voltar. Aí a Bíblia diz que ele intercede por nós. Sabe o que ele faz? Ele vai até o pai. Ô pai, o Douglas falou que ele quer desistir, mas não é. Que ele está meio nervoso, meio bravo. Ele está falando que quer morrer. Não, não é que ele está meio bravo. Não escuta não. Geralmente isso acontece quando eu costumo dizer, né? O filho chega para a mãe e fala: mãe, intercede lá para o pai, lá, mãe. O filho quer alguma coisa do pai, né? Aí chega para a mãe e fala: mãe, vai lá, dá uma quebradinha já no pai, já só para ele dar uma. Aí vai lá a mãe interceder: vem, meu amor. Então, eu gosto de torresmo, irmão. Eu preciso parar, mas eu gosto de Jesus. Aí vem aquele prato de torresmo assim: ó, depois você come também. Então, aqui o William, o Guilherme. Aí eu falo assim: o que eu venho falar comigo? Ela vem interceder. A Bíblia diz, quer ver? Romanos, capítulo, olha, isso aqui é lindo, 26,
Põe Romanos 26, volta lá, Romanos 8, 26. Isso aqui, mas para dar uma glória a Deus gostoso. Romanos 8, 26. Vamos lá, vamos lá, 1, 2, 3. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus que se comunica, que se comunga, que tem coinonia, que tem relacionamento com você, Ele é o único que consegue interpretar gemidos. Oh, pode falar, minha irmã? Opa, Glória, fala aí. Aqui fala que eu queria saber sobre os santos aqui, intercede pelos santos, né? Deus intercede pelos santos. Qual que é o versículo, irmã? É o 8:27. 8:27, põe aí. Isso. É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Como assim? Qual que é a dúvida? A irmã não entendeu essa expressão? Que santos são esses? Não é o time do Santos, não. Estou brincando, irmãos, eu estou brincando. Mas fazer, quem são os santos que intercedem por santos? São aqueles que procuram santidade. Somos nós. Ele intercede por nós. Por isso que a Bíblia diz que ele examina o coração. E ele, que segundo Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, ele intercede. Interceder é o quê? Junto ao Pai. Por aquele que está buscando santidade. Está se esforçando. Então é ele que intercede pelos santos. Aqui não é, como que eu posso dizer, imagem, estágio. Isso, não. Santos aqui é a expressão de pessoas que buscam cada dia mais santidade a Deus. Nós, somos nós, tá certo? Por isso que o Espírito Santo é coisa tremenda. Mais alguma pergunta? Posso continuar? Vamos embora! 2.3, né? Deixa eu ver. Não, 2.2, vamos 2.2, né? Isso. Assim, Provérbios 20, 27. É tremendo isso. O espírito do ser humano, ou a alma do homem, aqui na NAA, está assim. O espírito do ser humano, inclusive na Almeida Revista Corrigida, fala alma. E você vê, quem estava nas lições passadas vai lembrar que às vezes a palavra alma e espírito, no original, pode ter o mesmo sentido. Aqui está falando do espírito. O espírito do ser humano é lâmpada do Senhor, o qual examina o mais profundo do seu ser. Irmãos, por isso que é importante nós termos essa sensibilidade espiritual, porque nós sabemos dentro do nosso ser, do nosso íntimo, o que é Deus e o que não é Deus. Nós sabemos se estamos agindo pelo certo ou pelo errado. Amém, irmãos? O Espírito intercede por nós. Então, resumidamente, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, intercede ao nosso favor de maneira profunda e além do nosso entendimento. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade. Peraí, se o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele intercede, ele testifica, ele fala que eu sou filho de Deus, eu preciso fazer o que então? Todo dia ter essa intimidade, todo dia buscar a Ele, para que o meu espírito possa receber essa testificação. Sou filho de Deus. Manda! Mas assim, não diz que para ser filho de Deus tem que aceitar Jesus? Boa! Regeneração, vamos lá. Pastor, aceitei a Jesus, sou filho de Deus. Eu dei o primeiro passo da caminhada. Sou filho de Deus se permanecer no caminho. E esse caminho, quem está guiando? O Espírito Santo. Aí, pastor, aceitei Jesus, sou considerado filho de Deus. Calma. É o primeiro passo de uma grande etapa. Agora, porque se fosse dessa forma, e não sei se é isso que a irmã quis
tirar a pergunta, a dúvida. Só o fato de aceitar a Jesus sou considerado filho de Deus? Não. Jesus disse assim, ó. São 3 chamados, né? Vinde a mim. Vinde. Vós todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve, não é isso? E encontrarei descanso para a vossa alma. Vinde. Vem gente sentar. O pessoal usa muito essa expressão. Vem gente sentar e fica. Não. Vem. Aí ele vai te abraçar. Vem. Vou curar suas feridas. Vou tirar suas chagas. Vou mostrar que eu sou Jesus. Que eu vou te ajudar. Beleza? Beleza. Aí ele fala o segundo convite. Agora, se você quiser viver, você vai morrer. Morrer para quem? Para o mundo, para o seu eu, para as suas vontades, para as coisas carnais. E esse morrer com o mundo não é em palavras, é atitude, é regeneração da água e do Espírito. O que a pessoa faz? Peraí, então o que eu preciso fazer? Renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Opa, eu estou trilhando. Aí eu estou buscando o quê? A santificação, buscar o caminho de Deus. É siga o mestre. Nessa caminhada cristã, irmã Vanessa, o que vai acontecer? Os desejos carnais, as vontades, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, a vontade de querer se tirar mais perto de Jesus, a vontade de se viver a palavra. Isso é um processo de regeneração. A pessoa está vivificando o Espírito dela. Aí tem o terceiro convite. Vinde, segue. Aí depois ele fala assim: tá legalzinho já, tá bom. Agora ide e pregai o Evangelho. Geralmente as pessoas estão ainda no vinde. Tem gente que está no vinde, tem gente que está no segue. Tem gente que não sabe nem seguir, quer ensinar, mas isso aí é para outra coisa. Por isso que é complexa a sua pergunta, tá? Aceitei Jesus, jamais eu sou filho de Deus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque eu vi um pastor falando, e é uma verdade, né? A pessoa, o pastor Eliseu, meu Deus do céu, o pastor Eliseu é um grande exegese, um pastor abençoado. Ele falou uma coisa interessante: aceita, cai, se arrepende, volta, cai, se arrepende, volta, cai. Fica nesse lenga-lenga. Uma hora ele vai e não volta mais, porque não tem firmeza. Por isso que 1 Coríntios 15:28 nós já sabemos até de cor salteado, firmes e constantes. Por isso que o Espírito, a importância de termos aqui, irmãos, e quem estava aqui domingo, ouviu o pastor falar: eu não abro mão, irmãos, da presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui buscando o Espírito Santo. Podemos estar aqui. Não adianta ter uma igreja linda, e nós temos uma igreja bonita, mas tem um monte de coisa, mas não tem a essência do Espírito Santo. Não adianta nada. Amém, irmãos? Mais uma pergunta? Porque agora desse tópico eu acredito que vai ter. 3. Edificação e fruto do Espírito. 3.1. O Espírito ora bem. Olha o que Paulo ensina. Ele ensina em 1 Coríntios capítulo 14, que ao orar em línguas, o Espírito do homem ora segundo o Espírito de Deus, mesmo que não haja entendimento. O Espírito Santo, ele, através da língua estranha, me faz orar, ou melhor, faz o meu espírito orar bem. 1 Coríntios 14. O que está escrito aí? Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha a importância do batismo com o Espírito Santo. Orar em línguas é um sinal que
O meu espírito, o espírito do Douglas, ele ora bem. E por quê? Porque as coisas espirituais só são discernidas pelos espirituais. E falar em uma língua que eu nunca aprendi em faculdade, em escola, não é uma coisa normal, não é uma coisa terrena, é uma coisa que foge da lógica humana, e isso é espiritual. Então o que ele está explicando aqui? Quem ensina a orar em línguas, tópico 4, tópico 3.1, é o Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui, porque tem algo aqui na revista que eu preciso colocar aqui para os irmãos. Isso. A ação do Espírito de Deus na esfera do Espírito humano também é vista através das línguas estranhas. Que quem concede, a palavra conceder é presentear, é dar. A língua, 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 12, versículo 7, diz assim, vamos lá, 1 Coríntios 12, 7. O que está escrito aí, irmãos? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quem concede é o Espírito, versículo 11 agora. Mas Só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. então, embora a minha mente, é isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 14, 14, a minha mente, o meu entendimento não compreenda o orar em línguas, edifica a nós mesmos, é uma edificação espiritual, é um revestimento espiritual. Por isso, deixa eu fazer uma pergunta: quem ainda não fala em línguas estranhas aqui? Levante a mão, quem não fala. Domingo nós vamos orar aqui. Amém? Domingo. Por quê, pastor? Porque é necessário nós termos essa edificação. Pastor, mas o meu entendimento não ora bem. Eu não vou entrar no mérito das línguas estranhas, porque aqui o propósito é explicar que o Espírito Santo ele concede orar em línguas. Mas Paulo, em 1 Coríntios 14, 14, ele fala: por mais que o teu entendimento não entenda o que você está falando, mas na sua mente você raciocina, você ora na sua mente, fala em línguas e ora na sua mente, mas a minha mente não entende, mas o teu espírito está sendo edificado através de orar em línguas, e isso promove edificação espiritual. 1 Coríntios 14, 4, põe aí no 4. Por isso que orar em línguas, isso, vamos lá, o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Por que, pastor? Hoje as pessoas têm a necessidade, irmãos, isso aqui é coisa inegociável, isso aqui é coisa que eu não coloco em mesa para negociar. O batismo com o Espírito Santo ainda é real. O batismo, falar em outras línguas, causa edificação assim. Se nós perguntarmos, irmão, o que é bênção, o que é vitória? Peraí, talvez a pergunta tem que ser outra. Qual seria a pergunta? Você quer ser edificado espiritualmente? Uma das coisas, não é só língua estranha, tá? Pastor, então quer dizer que se eu não falar língua estranha, eu não consigo me edificar? Não. Mas um dos sinais que você é edificado espiritualmente é falar em línguas. Agora a pergunta é essa: por que falar em línguas? Eu sou edificado. Bora. Quem é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão quem é batizado. Por que tu fala em língua? Sério. Essa é boa. Por que falar? Porque uma oração que só e você nem o demônio. Eita, Flávia. Cadê? 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui. Quer ver? 1 Coríntios
capítulo de número 14, deixa eu ver aqui. Cadê? 1 Coríntios 14. Aqui, quer ver? Cadê? 22, o 2. Eu falo para aqui, irmão. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Está tudo no 14. Isso. O que está escrito aí? Eu que falo nisso, Israel não fala aos homens, e senão a Deus, porque ninguém entende e fala quiser. Se eu orar em japonês, em grego, em inglês, em alemão, em chinês, em aramaico, qualquer pessoa que saiba essa língua saberá o que estou orando. Agora, se Deus tem dado um privilégio para nós, que é o quê? Fala comigo, nem você vai entender. Mas eu vou entender. O que eu tenho que fazer, irmão? Quer ver uma coisa? Olha como que a coisa é muito mais séria do que nós pensamos. O mundo da internet, né? Quem é da época do Orkut aqui? Orkut? Ainda tem alguém de Orkut aqui? Beleza. Quem é da época do MSN? Lembra do MSN? Né? Aquela época aqui. Quem é da época que vocês nem sabem o que é isso. Quem é da época que a internet era a internet discada? Que ficava. Lembra do computador? Lembra dos tijolão? Quando começou a sair o celular? Aqueles Motorola? Aquilo lá, você assentava a casa com aquilo lá, irmão. Aquele negócio lá. Lembra? Presta atenção nisso. A tecnologia foi evoluindo. Foi? Aí começaram a criar as redes sociais. Aí veio o Orkut, o MSN, Orkut. Aí depois veio o Facebook, né? Isso aí. Aí para você falar com alguém, tem gente que fala que o Facebook é coisa de velho, né? Mas tá bom. Né? Nem vou falar nada. Aí veio o Facebook. Mas para você falar com alguém no Facebook, o que você tinha que fazer? Ter uma conta no Facebook, né? Aí o negócio evoluiu. Aí veio o WhatsApp. Bem? Hoje eu acredito que é raro alguém não ter WhatsApp. Sim ou não? Aí veio agora, aí veio o Twitter, que agora é o X. Aí veio o Instagram. Aí veio TikTok, Borolock, esse negócio aí. Esse negócio aí. Então você percebe que as redes sociais, elas se conversam. Aí eu quero falar com alguém com o WhatsApp, pá. Aí agora veio o quê? Pix. Hoje é raro pagar alguma coisa no dinheiro, mas hoje é tudo Pix, vai ser. Não está evoluindo? Pastor, por que o senhor está falando isso? Preste atenção agora. Nós, para se adaptar à forma que o mundo hoje está indo, nós fazemos o quê? Aí, tem que baixar o WhatsApp, abaixa o aplicativo. Não, você quer fazer? Baixa isso aqui, baixa aqui. E em uma hora, você está o quê? Não, baixa aqui, ó, aqui, lá, tal. E essa garotada aqui que está crescendo, é ligeiro. Eu não sou nem um Zé Mané no celular, mas tem hora que eu olho assim, rapaz, e dá uma raiva, porque antigamente eu falo pro meu pai, você já está ultrapassado, hoje eu vou ter que escutar isso dos meus dois filhos. Pai, não, pai. Enfim, o negócio não está evoluindo. Olha onde eu estou chegando. Isso aqui é spoiler do domingo, tá gravando, mas não tem problema. Aí nós temos uma arma, que é falar com Deus. E por que nem todos têm essa sede de buscar? Se Paulo está ensinando a igreja, ei, quem fala língua, olha que coisa de tremenda, edifica a si mesmo e fala só com Deus. Por que não existe essa sede de buscar? Prioridade. Porque hoje nós temos que vamos fazer. Tem lugar que não acredita mais. Tem gente que acha
que não, isso é o quê? Aí entra umas teologias mais frias que Antártida lá, um cubo de gelo, para falar, não, esse negócio. E aí quando você vai ver o recuo, irmão, e isso é tremendo, porque Paulo, ele está dizendo, eu grifei lá no PPT, Paulo cantava em línguas. 1 Coríntios 14, 15. Recita aí, vamos lá. Vai lá. Aquece aí, viu, Júlia? Você aquece aí também, viu? 1 Coríntios. Vamos lá, o que está escrito aí? Que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Olha aí. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Paulo, ele cantava no Espírito. Quem já viu alguém cantando em Espírito aqui, em línguas estranhas? É lindo demais. A pessoa cantando em mistério, você fica assim. Meu Deus. E isso são coisas, e aí, tá no PPT, tá aí, ó. Mostrando que esse dom, falar em línguas, é um recurso de fortalecimento interior, renova a fé, aperfeiçoando o Espírito na comunhão com Deus, falar com Deus em mistérios. E quem fala em mistérios, não, ó, é o meu espírito, o espírito do Douglas, que em comunhão com o Espírito de Deus, fala em mistérios com Deus. Então, quanto mais eu busco, mais eu encontro. E eu aprendi de um pastor que quando você descobre que Cristo, a fonte, ele diz lá em João capítulo 4, a fonte é inesgotável, você se torna insaciável. Então, quanto mais vai, eu quero mais. Pastor, cantar em línguas, interpretação de língua, falar em mistérios com Deus. Irmãos, experimenta, buscar na sua casa. Não precisa esperar no domingo. Você que ainda não é batizado, domingo, mas vamos orar aqui, vai chapar o aqui. Mas não adianta você orar aqui esperando só no domingo, não, busque em casa. Eu já ouvi testemunho de pessoas que foram batizadas em casa, acordaram falando línguas estranhas, estavam indo para o trabalho, Jesus batizou no ônibus. Por quê? A pessoa que deseja falar com Deus, está aí o dom, está aí o recurso, é o Espírito Santo de Deus que quer o quê? Testemunhar contigo, amém? Terminando, o ápice da vida cristã. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele também atua, produzindo no cristão o fruto do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, talvez, olha isso aqui, ela não fale línguas, mas ela tenha o fruto do Espírito. Porque tem pessoas também, é só continuar lendo 1 Coríntios 12, 13. Paulo ele fala, vou te mostrar um dom maior. Ele vai falar, o amor. Não adianta eu falar a língua dos homens, dos anjos, e não tiver amor, nada adianta. Por quê? E se é fruto do Espírito, vamos lá, Gálatas 5, 22. Nós inclusive já falamos disso nas edições anteriores. Gálatas 5 e 22. Ele vai explicar, na verdade é o texto que nós lemos também, bíblico. Ele vai explicar sobre o fruto. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E vai lá o próximo, 22, 23. Contra essas coisas não há lei. Então quer dizer que, deixa eu achar aqui, a Bíblia não está aqui, pronto. 5, 22. Eu não sei, cadê? Achei. Ó, versículo 16. Andai, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Aí ele fala sobre as obras da carne e depois ele fala sobre as obras do Espírito, que é o 22. O que é interessante é versículo de número 24. Os que são de Cristo, tá vendo? Não é os que estiveram, não é os que foram, não é os que serão, é os que são, presente, atuante, agora, nesse exato momento. São de Cristo, crucificaram a sua carne com as suas. Gálatas 5, está acompanhando aí não? 5:24. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e consciências. Olha agora. Se andamos também em Espírito. Mas tem uma palavrinha que é uma bomba nesse versículo. Se. Houve um pregador ministrando sobre esta palavra, a bomba chamado se. Se ouvirdes a voz do Senhor, se crerdes, se vivermos, se. É tão gostoso falar, se virou do Espírito, andemos também no Espírito. Ah, eu ando no Espírito. Se viver, você anda. Porque morto. Hã? Quem conhece a história de Lázaro? Quando Jesus falou o quê? Para Maria e Marta. Teu irmão está morto. Está dormindo. Aí elas estavam vivas. Não entenderam. Aí Jesus falou, mas Deus falar comigo, vou falar com o morto. Por que você acha que ele chamou Lázaro? A gente não fala, morto leva, mano. Deus vai arrumar um problemaço. Por quê? Lázaro. Por quê? Quem vive no Espírito morreu lá atrás quando decidiu pegar a cruz. Então, se eu vivo no Espírito, é lindo o contexto de Gálatas. Eu não faço as obras da carne. O Espírito, ele está mostrando que a obra, por isso que ele fala o ápice, é produzido o fruto do Espírito através de uma obra que envolve a santificação. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11. Vamos citar mais rápido. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A expressão é essa. E haveis sido é lavado, santificado, justificado. Pelo quê? Por quê? Pelo Espírito. E se o Espírito me lavou, me santificou, me justificou, como que eu vou andar em porfia? Contenda, bebedice, mentira, ego, orgulho, raiva, inveja, glutonaria. Não dá para falar assim, essa pessoa, o Espírito de Deus está dentro dela. Rapaz, se eu pudesse dar uma, olha, eu deveria tentar. Não, pera, cadê o amor, irmão? Cadê a mansidão? Não, mas é que eu sou. Não, você não é transformado. Por isso que os que são de Cristo são guiados. Se eu sou guiado, gente, é uma vida diária. Vai ter dia, irmão, ninguém é perfeito. Vai ter dia que vai dar vontade de fazer, falar, ver, tocar, xingar. Vai! Mas se eu sou guiado, lembra que nós já estudamos aqui? Vem no pensamento, cala a boca, minha alma foi quieta, não vou fazer. Não tenho vontade de xingar, não xinga. Já mata aqui dentro. Por isso que o salmista Davi diz lá no Salmo 42, aquieta-te minha alma. Cala a boca. De vez em quando você tem que fazer essa oração. Já disse isso aqui. Pastor, estou aqui lá. Põe a mão na sua cabeça e fala, sai de mim, eu. Sai. Pastor, é que o senhor não está na minha pele. Graças a Deus eu estou na tua pele. Cada um com a sua cruz. Por isso que o ápice da vida cristã é justamente isso. É o transformar do cristão. Então aquele que era muito nervoso, bravão, xingava, brigava, falava palavrão, agora é uma mansidão, você fala, meu Deus, o que aconteceu? O Espírito, claro. Aquele que enrolava um outro,
não enrola mais. Aquele que gostava de um mexerico, uma parcinha, uma contenda, uma fofoquinha, vai sempre ela tá metido, ó. Irmão, crente que é crente, que está envolvido em fofoca, em ponchico, em conversa fiada, reveja suas amizades. Por quê? É isso aí. Assim se vive e se anda no Espírito. Gálatas 5:25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E dizer, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Pastor, eu estou com inveja. É crente? Será, velho? Não, mas eu... Qual foi o início de todo o problema? Foi alguém que teve inveja de Deus. Eu quero ser igual. Não, eu quero ser semelhante a ele. Não, ele está lá, eu quero ser. Não. Por isso que o amor... E isso vem da onde? Ó, na próxima edição, meu Deus, não dou muito spoiler hoje, hein? Na próxima edição nós vamos falar sobre isso. Dons espirituais e frutos do Espírito. Dons espirituais. De cima para baixo. Fruto do Espírito. De dentro para fora. E se é fruto do Espírito, um carnal vai ter esse fruto? Então, para ter fruto do Espírito, tem que ter o quê? Comunhão. Ter tempo. E assim, irmãos, resumindo, a oração em línguas edifica o Espírito. O Espírito Santo produz virtudes, que elas são representadas o ápice como amor, gozo e paz. Resumindo e terminando, Cristo é quem possibilita a comunhão profunda entre o espírito humano e o Espírito de Deus. 1 Coríntios 6, 15 e 17. Versículo 17 somente diz o quê? Aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito. A partir do momento que eu estou em Deus, o Espírito de Deus age. E o Espírito de Deus, como está escrito em João 16,14, a Bíblia diz assim, ó, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus está dizendo sobre o Espírito Santo. Quando ele descer, o Espírito Santo vai glorificar a Deus. Ou seja, uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que tem o Espírito Santo, as atitudes dela, a vida dela, glorifica a Deus. Amém, irmão? Amém. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, deu para entender? Acabou a pilha do microfone, então vou ficar de pé. Vamos orar para que Deus, através da sua misericórdia, Ele conceda a mim, conceda a você o privilégio de termos essa continuidade diária, falar com Deus, de orar, de jejuar, de buscar o Espírito Santo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Levante as suas mãos. Vamos orar? Deu certo aí? Obrigado. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te louvo. Muito obrigado. Ó Espírito Santo. Senhor, que os nossos sentidos estejam aguçados, que a tua graça, Senhor, possa fazer nós compreendermos a importância de te buscar. Senhor, eu oro por esse jovem, por essas crianças, Senhor, que ainda não são batizados, Senhor, que eles possam ter essa experiência, os irmãos, as irmãs, as pessoas que desejam, o Espírito de Deus. Eu oro para que a tua presença neste lugar possa ser firmada, possa, Senhor, manifestar os teus sinais, se manifestem neste lugar, e que tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e Deus abençoe.